Conexão Empresarial de hoje está muito especial e vocês sabem que cada programa a gente pensa com todo carinho, pensando em você que está aí na sua casa, você que tem um sonho de empreender, você que já é dono do seu próprio negócio. Nós trazemos aqui a história de vida de pessoas, de empresários que superaram obstáculos, desafios, assim como você ou que um dia tiveram a coragem de sair da zona de conforto e começar a sua própria história. Eu lembro vocês que o nosso programa está presente nas redes sociais. Siga o Conexão Empresarial SBT no Instagram. Agora nós temos também um perfil no Spotify onde você pode, durante o seu trajeto para o trabalho, ou a hora que você estiver em casa fazendo algum compromisso, colocar um fone de ouvido e ouvir e assistir de novo todas as entrevistas que nós já trouxemos aqui para você todos os sábados. E cada uma delas ensina muito, são ideias compartilhadas, vivências compartilhadas que servem como estímulo para você que tem o sonho de empreender. E no programa de hoje, meu convidado é muito especial, ele tem 20 anos de história em diversas empresas, é um profissional extremamente qualificado, reconhecido, respeitadíssimo no meio corporativo e agora também é consultor. Ele é de família de Araçatuba, mas tem presença em diversas cidades do Brasil. Felipe Toqueton Sanches é formado em engenharia, mas com uma história extremamente vasta, diversa, em diversas empresas. E eu vou deixar você se apresentar, primeiro é uma alegria te entrevistar. A gente já bateu algum papo sobre sua vivência, sobre sua experiência em treinamento de pessoas, área comercial, área de liderança, que são dois pilares fundamentais das empresas. Muito obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória até aqui e como foi para você essa virada de chave agora como consultor. Bacana, obrigado. É um prazer estar aqui com você, viu, Joca? Obrigado pelo convite, primeiramente. Contar para você que eu saí de Araçatuba para estudar engenharia, né? Isso faz 20 anos, 25 anos já praticamente. Segui toda uma carreira corporativa, então fui morar em Ribeirão Preto primeiramente, iniciei toda uma carreira corporativa já como vendedor técnico, um executivo de contas. Quando eu fui para a área comercial mesmo, descobri que eu tinha paixão pela área comercial ali, né? Logo fui galgando novas oportunidades, consegui um trabalho muito importante numa multinacional, que é a Ecolab Química, tem uma grande representatividade aqui no Brasil. E lá eu fui seguindo uma carreira corporativa. Então eu me descobri realmente como um engenheiro que poderia seguir uma carreira corporativa. Cheguei a ser diretor nacional, morei em várias cidades, morei em Recife por 2 anos, então tive uma experiência também regional lá, muito diferente daqui da nossa região do interior de São Paulo, né? E quando eu voltei para São Paulo, já com uma cadeira de diretoria nacional, então tive a oportunidade realmente de me capacitar muito mais com relação à liderança, com administração de negócios complexos. Então eu fui líder de uma unidade de negócios. Eu tinha, naquele momento, cheguei a ter 150 pessoas na minha grade como colaboradores. E disto, 80 eram engenheiros de vendas praticamente. Uma equipe de marketing, equipe de engenharia, de suporte técnico e atendimento também. Eu sei que no seu hall de experiência você tem grandes marcas como a Kellogg's, a Heineken, Carrefour, Camil, Ambev, JBS. Então assim, você já passou por todas, de alguma forma, direto ou indiretamente, como em treinamento, palestras, por todas as grandes empresas do Brasil. E hoje, né, há um tempo atrás, você começou a sua própria empresa, a G2W, né, que é Grow to Win, que é crescer para vencer. E aí eu queria que você trouxesse, desses seus 20 anos de experiência e da sua vivência em todas essas empresas, diferentes segmentos, quais são as maiores dificuldades das empresas no Brasil hoje? As maiores dificuldades, realmente, quando a gente olha para o cliente, né, não só a indústria, como o varejo também, então falando de indústria, varejo e serviço, eu acho que a maior dificuldade hoje realmente é você manter um resultado de crescimento na companhia. E isso tem muito a ver com a cultura que a gente tem de pessoas também, em determinadas atividades. Vou te dar um exemplo. Está sendo muito comum, e eu tenho presenciado, principalmente hoje já na consultoria, que eu estou trazendo muitas coisas, né, da carreira executiva e com uma abordagem mais prática agora para a consultoria. Muito comum empresas que cresceram rapidamente. Especialmente na era digital, né? Exatamente. Se você pegar até da pandemia para cá, na pandemia nós tivemos, acho que um período muito turbulento para a grande maioria das empresas brasileiras, né? Mas elas, de qualquer forma, elas se readaptaram
se reinventaram, né? E as tecnologias digitais, elas realmente tomaram conta. Super sedimentadas. Depois. Exatamente, houve uma transformação digital em todas as companhias, tanto na indústria, quanto no varejo, quanto no serviço. E aí, esse crescimento acelera muitas empresas. Posso dar um exemplo aqui da região, até pela consultoria agora, uma indústria de cosméticos, que inclusive tem referência nacional, é de Presidente Prudente, é a maior indústria de cosméticos aqui de Presidente Prudente, região. Tiveram um crescimento acelerado muito grande. E aonde que está o problema disso? A velocidade com que você tem que se organizar, se preparar, se estruturar para manter esse crescimento é onde as empresas acabam pecando ou acabam não prestando atenção. E isso envolve tanto a parte estrutural, processos principalmente, porque se você eleva o volume de atividade, você precisa estruturar melhor os seus processos, tanto internos quanto externos, e a qualificação, capacitação das pessoas que estão trabalhando lá, principalmente. E principalmente a liderança. Eu gosto de comentar que até pela experiência que eu tive, a responsabilidade pela governança de um crescimento dentro da empresa é da liderança. Não é de recursos humanos, não é só do proprietário, do dono, mas quem está no cargo de liderança realmente, ele tem que estar realmente focado na gestão de resultados, de desempenho da sua equipe, para que ele possa manter, garantir, vamos falar, a sustentabilidade do negócio. Se eu cheguei aqui, como eu vou manter o meu pico de crescimento, uma tendência de crescimento, a grande responsabilidade está na capacitação do líder que está lá. Duas perguntas com relação ao que você acabou de falar. Existem aqueles empresários, líderes que são mais ousados, que querem só crescer, sem necessariamente ter processos e forma de trabalho bem estruturada, né? Uma equipe treinada, processos e fluxos estabelecidos. E por outro lado, existe aquele gestor, aquele líder mais medroso, que pensa mais e planeja mais. Qual que é o ponto certo? Qual que é a medida certa para você continuar crescendo, mas conseguir medir se você está preparado para dar o próximo passo? O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Você estrutura e cresce ou você cresce e estrutura? Essa é ótima. Essa pergunta vem de todos os clientes que eles me perguntam isso daí, exatamente isso. Você sabe que no diagnóstico, então nós fazemos um diagnóstico comercial. Inicialmente. Nesse diagnóstico, a gente entende qual que é a realidade da companhia, o seu modelo de negócio, a proposta de valor e como que ele está estruturado atualmente, a fotografia atual da empresa. Então, tem muita empresa que vai dar o primeiro passo, ela precisa desenvolver novos negócios. Então, o foco primordial é no desenvolvimento de mercado, estruturas, ações, ferramentas, o que eu preciso para gerar novas contas, desenvolver o mercado. Mas uma vez que eu já tenho uma certa carteira e eu estou, vamos supor, um ano contra o outro já, eu quero crescer. E eu tenho, inclusive, exemplos de clientes que crescem, assim, 15%, 20%, 30% ao ano com geração de novas contas, ou seja, está aumentando o faturamento. Mas muitos clientes estão perdendo de 20% a 30% também a sua carteira atual. Ou seja, eles não olham para programas de fidelização, programas de retenção da base. Então, quando eu olho para uma estratégia, realmente, quando a gente fala de uma venda com uma abordagem consultiva, com geração de valor, principalmente, é aí que entra a fidelização dos clientes. Eu tenho que ter uma estratégia de retenção da minha carteira, uma estratégia única, onde eu vou ter, não estou falando só de programas de relacionamento, de cartão fidelidade, não. É realmente programas exclusivos, serviços e um atendimento, vamos supor, uma estrutura única para eu garantir que eu não perca cliente. Uma outra estrutura onde eu possa garantir que eu vou crescer nessa mesma base. E uma terceira estrutura onde eu vou ganhar novos segmentos, novos mercados, novos clientes. Quando você fala em reter, você está falando de um dos grandes desafios, né? Eu acho que é muito difícil você chamar a atenção do seu cliente, seja de produto ou serviço, para a primeira compra, mas também é difícil de você fidelizar ele. O que é mais difícil? Vender pela primeira vez ou pela segunda vez? Olha, com certeza é vender pela segunda vez. Vender pela primeira vez, a gente brinca no meio comercial, né, que tem muito tirador de pedido. Né? E o que a gente realmente leva, que a gente ensina, que a gente tenta estruturar com bastante seriedade é vendas, não é quem sabe falar bem, vender é técnica.
Vender realmente, você tem processos básicos de operação de vendas. Então, quando a gente fala fazer a primeira venda, é muito fácil. Se eu dou um desconto rapidamente, às vezes o cara vai lá e fez a primeira venda. Mas o mais complexo e o que as empresas precisam e querem é a recorrência. Então, que é o grande desafio. Esse é o grande desafio. O que eu faço realmente, como eu estruturo a minha equipe e os meus processos para garantir a fidelização e a consequência, geração de recorrência. Eu quero que o meu cliente ele volte para mim. Se ele tem, às vezes, um consumo regular, eu quero que esse consumo regular seja meu. Se ele tem um consumo esporádico, eu quero saber quando é que ele vai ter esse consumo. E que seja meu. E que seja meu. Felipe, você vai contar para mim, para a nossa audiência, como você traz ensinamento e compartilha treinamento, principalmente nessa fidelização e nessa recorrência. Então você que está em casa, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem muito mais bate-papo com o Felipe Toqueton Sanches, esse consultor que está compartilhando coisas maravilhosas para você. Estamos de volta, eu não vou perder tempo com apresentações porque as pessoas estão ansiosas, né? Você falou das dificuldades. Dentro da liderança e da área comercial, quais são as principais dificuldades e como a pessoa pode fazer uma avaliação interna se ela precisa de um aprimoramento nos processos? Acho que a coisa mais importante quando a gente fala de liderança é realmente o líder, ele ter a tal conhecida liderança situacional. E o que acontece muito nas empresas, ô Joca, é que é muito comum a gente ver um líder executando e dando um comando de ordens para os seus colaboradores, né, os seus subordinados, né? Isso é muito comum. Mas esquece que do lado de lá são pessoas no final do dia, né? E aí que as pessoas elas tendem realmente a entender, poxa, mas por que eu tenho que fazer esta atividade, né? Qual a relevância, qual que é o impacto da minha ação para a organização, para a companhia? Então, acho que o primeiro ponto que eu ressalto para um líder é visão estratégica. E não é só ele ter a visão estratégica, mas comunicar a visão estratégica da companhia para a sua equipe. É o primeiro ponto. A equipe ela tem que saber para onde vai, como vai, por que vai, quais os impactos. E aí essa pessoa vai falar assim, poxa, isso faz muito sentido, eu estou nesse barco junto com o Joca, por exemplo. E aí o segundo ponto é, poxa, eu tenho visão, comuniquei a visão estratégica, eu tenho que empoderar essa pessoa, eu tenho que dar condições, habilitar ela a fazer o seu melhor. Não adianta nada eu soltar ela na selva, né? Dou uma faca lá e se vira. Não. Dar as ferramentas mais adequadas, os treinamentos, capacitar, preparar, dar a condição mínima para que essa pessoa dê o seu melhor. Isso é muito interessante, né? Porque você falando isso, o que acontece? Isso acontece até comigo, acho que outras pessoas que estão nos assistindo podem compartilhar. Eventualmente você se sente na responsabilidade de dar o direcionamento e acaba sobrecarregando você mesmo, pensando que você sabe tudo o que tem que ser feito. E quando você compartilha a visão estratégica, o que você está pensando, onde você quer ir, de uma certa forma você divide responsabilidade e agrega conhecimentos diversos, né? Que na equipe de repente tem pessoas ali que podem fazer um input, uma sugestão que você não tinha pensado ainda. Exatamente, total. E nesse compartilhamento de informações, além da corresponsabilidade que você gera, tem um termo em inglês muito comum no mundo corporativo que é a geração de accountability. Então, quando você, que é nada mais do que na tradução, assim, é uma responsabilização. Quando eu compartilho a responsabilidade e não somente cobro, na hora que eu for cobrar, essa pessoa ela vai se sentir responsável pela entrega ou pela não entrega da performance dela. Perfeito. E na área comercial, então assim, do ponto de vista da liderança, eu acho que ficou muito claro você compartilhar a sua visão estratégica. Então vamos dar um exemplo aqui, você quer aumentar a sua carteira de clientes, né? Olha, eu estou com um planejamento de até o final de 2025 aumentar em 30% e reter todos os clientes que estão na base. Aí você compartilha, eu pensei que a gente pode fazer isso, isso e isso, e coloca ali para a visão de todos, né? Aí você chega num consenso, então esse é o caminho que a gente vai trilhar. E aí cada um empoderado ali com as suas ferramentas, né? Com a sua área de trabalho. Se eu entendi bem, foi isso que você falou, isso certo? Aí. Agora com relação à área comercial, a equipe de vendas mesmo, o que você percebe
que é uma dificuldade e como você trabalha isso nos seus clientes? A equipe de vendas é um dos primeiros pontos, realmente, quando a gente olha e as lacunas, a gente faz primeiro um diagnóstico comercial. Nesse diagnóstico, identifica algumas lacunas e oportunidades que não estão sendo exploradas. Vou dar um exemplo. Tem um grande cliente meu lá da região de Ribeirão Preto, que mexe, é um industrializador e também comercializa fertilizantes, é do mercado agro, é do agro. E ele fornece para grandes empresas, Mosaic e outras grandes multinacionais no Brasil, né? Ele tem um canal B2B, por exemplo, onde ele comercializa direto com empresas, e aí você tem uma estrutura enxuta, realmente, com grandes volumes de venda. Mas ele está estruturando também um canal B2C, onde ele tem uma equipe de engenheiros agrônomos que fazem a abordagem consultiva direto ao produtor, porque é uma venda técnica e requer relacionamento, isso que é o mais importante. Já muda-se o canal e a abordagem, é uma venda de relacionamento. Requer técnicas de relacionamento, de entendimento da necessidade, ou da dor, daquilo que realmente o produtor precisa, para que depois ele sim faça a recomendação. Perfeito. Então hoje, o grande caminho, o atalho que geralmente os vendedores fazem vai direto na recomendação. E às vezes nem sempre está alinhado com a expectativa do cliente. Ah, entendi. Eventualmente recomendação que não faz sentido para o cliente. Exatamente. Ou acaba entregando demais para o cliente, não precisava. Aquele velho, a gente deixou dinheiro na mesa. Isso. Perfeito, nossa, sensacional. Ô Felipe, agora me diz uma coisa, para as pessoas que estão nos assistindo, assim como eu sou empresário de uma empresa jovem de 1 ano, quais são os serviços que você oferece? Para quem que, se alguém está nos acompanhando, eu vou deixar aqui para vocês as redes sociais do Felipe como consultor, né? Ele está presente no LinkedIn, no Instagram. Como que você pode auxiliar as pessoas? Qual que é o perfil mais comum das dores dos seus clientes? Assim? Hoje, então, eu estou assim, presente já, tanto na indústria, quanto no varejo, quanto no serviço. Então, qualquer empresa, Joca, que está precisando alavancar a sua receita, o seu faturamento, eu gosto de comentar que são 3 linhas de trabalho, assim, os 3 pilares. Faturamento, seja para alavancar ou para realmente deixar de decrescer o faturamento, ou precisamos fazer realmente uma alavancagem financeira de volume. Então, assim, introduzo no diagnóstico e no plano de reestruturação etapas para que a gente faça isso. O segundo pilar é lucratividade, então eu olho também para a margem do cliente. Então, não adianta nada vender com uma margem ruim. Então, eu olho também para ações, tanto no diagnóstico quanto no plano de reestruturação, ações para que a gente proteja a margem, tenha uma certa lucratividade conforme a expectativa do cliente. E o terceiro ponto, onde eu conecto as pessoas, que é produtividade da equipe. É o terceiro pilar. Eu gosto de colocar dessa forma. Como que eu meço? É reais por headcount, reais por cabeça. É quanto de receita eu gero por colaborador, por indivíduo. E dentro disso tudo, então eu estou falando de diagnóstico, plano de reestruturação e também gestão de resultado e liderança. Então eu conecto um programa com avaliação de desempenho da carteira de clientes e da equipe comercial, atrelado a um programa de desenvolvimento individual de cada indivíduo, fazendo com que a gente tenha as metas já bem estabelecidas, um novo posicionamento no mercado, revisão do modelo de negócio e dessa forma a gente possa acelerar o crescimento com lucratividade e engajamento da equipe. Sensacional. Você me lembrou de um ponto, você falou sobre aumentar a receita, que significa vender mais, e rever margem, né? Exato. É muito comum empresas que não fazem contas e vendem muito, mas lucram pouco? É de assustar, mas tem sido muito comum. Eu tenho encontrado, inclusive, grandes empresas que estão com um faturamento muito bom, né? Assim, estão crescendo em faturamento, mas que não está sobrando caixa, que não está sobrando dinheiro para pagar as contas da equipe, por exemplo. Então, realmente, o fato de você... É uma realidade. As pessoas não estão olhando e não estão fazendo a conta adequada. Às vezes é um portfólio ou é um cliente que realmente a gente tem que avaliar se faz sentido eu continuar fornecendo para esse cliente ou não. Estratégias de reajuste de preço que a gente pode agregar, principalmente se eu quero garantir a recorrência,
eu tenho que ter um plano de reajuste de preço com geração de valor. Eu tenho que agregar valor na minha operação para eu garantir reajustes de preços anuais para esse cliente. Perfeito. E qual é o olhar assim, para o empresário na hora de pensar nessa questão da margem? Quais são os erros? O que as pessoas mais deixam de olhar que impactam nessa lucratividade? A realidade de algumas empresas que eu tenho visto é simplesmente o fato de não fazer a conta. O custo que você tem de produção, principalmente. E são contas, parece muito básico o que eu estou falando, mas é a realidade. São empresas que não fazem o custeio adequado ou as contas corretas de custo e acabam depois precificando baseado somente no mercado e não na sua própria realidade. Ah, sim, porque são muitos custos que as pessoas eventualmente deixam de lado, né? Por exemplo, uma boleira, um restaurante, acho que são só os insumos, né? Aí esquece de pensar no aluguel, na margem, na reposição de uma louça quebrada, enfim, tudo isso. Exatamente. Eu tenho um cliente em Ribeirão Preto, inclusive, que é o pessoal da franquia da Supera, ginástica para o cérebro, conheço. né? E eles estão assim, eles não têm problema de faturamento, mas têm problema de rentabilização, de lucratividade. Então, no diagnóstico, eu ajudei eles a entender, eu fui a fundo, preciso entender aonde estavam as oportunidades, aonde a gente estava sangrando para poder tomar algumas ações realmente de correção, seja correção do preço que eu pratico ou otimização da operação onde eu tenho oportunidade. Felipe, foi um prazer conversar com você, muito obrigado. Eu tinha certeza que ia ser um papo como foi, que passou rápido e agregou muito para os nossos telespectadores. Eu que agradeço o convite novamente e fico à disposição. Olha só, se você gostou desse bate-papo, assim como eu tenho certeza que foi o caso, você pode seguir o Felipe nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. Essa entrevista, se você gostou, você pode procurar no canal do YouTube do SBT Interior, ou TH+, SBT Interior. Lá vai ter a entrevista na íntegra. Os nossos perfis no Instagram tem cortes das melhores partes e também o nosso perfil no Spotify, que você pode ouvir, voltar, pausar, ouvir de novo, principalmente a hora que ele fala dessas dicas tão importantes, tão essenciais, das dores que eu, você e todos os empresários passam todos os dias. E a ideia era essa, era compartilhar. Eu tinha certeza que vocês iam gostar muito do assunto. E eu espero vocês no próximo sábado para mais um programa feito especialmente para vocês.